Por mais bela e justa que seja, nenhuma ideia nova se implanta instantaneamente no espírito das massas, e aquela que não encontrasse oposição seria um fenômeno absolutamente insólito. Por que faria o Espiritismo exceção à regra comum? O episódio de hoje está na Revista Espírita de setembro de 1858 e tem como título Propagação do Espiritismo. Kardec inicia o artigo dizendo o seguinte: passa-se um fenômeno notável com a propagação do Espiritismo. Ressuscitado das crenças antigas, há apenas alguns anos, não fez sua aparição entre nós à sombra dos mistérios, como outrora, mas em plena luz e à vista de todo mundo. Para algumas pessoas, os fenômenos que eclodiam em diferentes localidades, principalmente naquela época as comunicações espíritas, através de mesas girantes e de vários desses fenômenos de efeitos físicos que chamavam a atenção das pessoas, para muitos chamava a atenção apenas da curiosidade. Era um divertimento e vários grupamentos se reuniam apenas para dar risada, para entreter-se. Outras pessoas assumiram uma postura de indiferença àqueles fenômenos e uma grande maioria um comportamento de incredulidade. E isso nada tem de surpreendente. Até mesmo Jesus, com toda a sua bondade, com toda a sua grandeza, luminosidade, encontrou inúmeros opositores, até mesmo entre o povo judeu. Com relação àqueles primeiros que foram atraídos pela curiosidade, pela fenomenologia, Kardec nos diz que, tal qual uma criança que brinca intensamente com algo novo para distrair-se, para entreter-se, e logo mais esquece aquele brinquedo quando uma outra coisa chama a atenção, esses também, atraídos em primeira instância para aquelas reuniões, para aqueles fenômenos, rapidamente abandonaram aquele interesse e foram buscar uma outra coisa para passar o tempo. Mas alguns homens sérios, a minoria em verdade, perceberam que haviam naqueles fenômenos, naqueles efeitos, naquelas mesas que giravam, naquelas perguntas e respostas através de batidas, algo mais do que simples objeto de entretenimento e de frivolidade. Esses homens, e dentre eles exaltamos aqui a figura do nosso querido codificador Allan Kardec, perceberam que existia por trás do fenômeno em si material de estudo, algo mais profundo que merecia atenção, que merecia um olhar mais apurado. A doutrina espírita veio, por misericórdia divina, para aplacar corações sedentos de respostas, sedentos de porquês, querendo responder a tantas questões existenciais do porquê estamos aqui, para onde vamos, o que iremos fazer. Eu não sei se você já nasceu numa família espírita. Eu não. Ou melhor, até existe um histórico espírita na minha família, mas diretamente eu não tive acesso a isso. Através dos meus pais, eu não tive notícias do espiritismo. Só mais tarde, quando já estava com aproximadamente 14 anos, é que travei contato com essa doutrina. E a minha experiência pessoal com isso foi algo que modificou a minha existência. Eu achava incrível que já existisse um livro, ou melhor, que já existissem vários livros que relatavam e tratavam de inúmeras perguntas que eu me fiz durante a infância, durante a adolescência, e que as pessoas que conviviam comigo não sabiam responder. Então eu tinha vontade de noticiar aquilo a todos,
Porque se para mim era tão importante, se para mim estava aplacando a minha sede, será que não existiam outras pessoas também sedentas daquilo, querendo aquelas respostas? Um dos trechos que eu grifei aqui nesse artigo e que se encaixa perfeitamente com isso que eu sentia e sinto até hoje é assim: com a doutrina espírita tudo está definido, tudo está claro, tudo fala a razão. Numa palavra, tudo se explica, e os que se aprofundaram em sua essência encontram nela uma satisfação interior, à qual não mais desejam renunciar. Uma coisa que nós consideramos importante também de dizer, de ressaltar, é que o fato de termos esse anseio, tanto nós quanto muitos espíritas que tinham essas inquietações e de certa forma ainda têm, e que chegaram até a doutrina espírita através dessas inquietações, não queremos com isso dizer de forma alguma que isso nos torna superiores porque tínhamos essas inquietações, porque buscávamos isso. Talvez até muito pelo contrário. Porque existem pessoas, existem companheiros que não precisaram dessas respostas para encontrar o caminho. Não precisaram dessas respostas para entender o que precisavam fazer aqui e para fazê-lo, para seguir o bem, para integrar a falange do bem. Existem companheiros que lá atrás, em encarnações passadas, simplesmente compreendendo a existência de um Deus que é Pai, que é bom, que é justo, isso para eles foi o suficiente e alavancaram a própria existência. Mas, pessoalmente, acredito que lá atrás não compreendi isso, não compreendi muito bem, não soube o que fazer com isso e fiquei dando voltas e voltas. E então, pela misericórdia divina, para facilitar a caminhada, veio a doutrina espírita com a coisa mais mastigada, mais desenhada, para dizer assim, olha, vou detalhar o mapa para ver se agora vai. Não sei se você se encaixa nesse grupo, mas eu acho que eu me encaixo nesse daí. Um dado muito interessante que Kardec também traz nesse artigo é sobre a repercussão da Revista Espírita, que aqui estava no mês de setembro. E nós lembremos que começou lá em janeiro de 1858. Então aqui ele fala do alcance da Revista Espírita naquela época. E ele diz assim: embora não se contem aos milhares, os assinantes estão disseminados por todos os pontos do globo. Além dos de Paris e dos departamentos, nós os possuímos na Inglaterra, Escócia, Holanda, Bélgica e Prússia, em São Petersburgo, Moscou, Nápoles, Florença, Milão, Gênova, Turim, Genebra, Madrid e Xangai. Na China e na Batávia, em Cayena, no México e no Canadá, nos Estados Unidos e etc. Kardec nos diz que o crescimento, a propagação dos adeptos, dos conhecedores, dos simpatizantes da doutrina espírita se devia à força da própria doutrina, porque, em verdade, os meios de comunicação da época, prioritariamente os jornais, não davam muita publicidade, principalmente na França, davam pouquíssima publicidade aos fenômenos espíritas. Ele até diz que, no máximo, o Sr. Home, que nós já tratamos em um outro episódio, é que era digno de alguma nota, por conta dos seus feitos, das suas passagens, da atenção que era dada àquilo, mas algo ainda muito sutil. Mas que a força do próprio conteúdo, da própria mensagem, é que estava sendo responsável pelo crescimento daqueles que eram adeptos ou que simpatizavam com essa doutrina. E nos diz que tudo isso seria apenas uma questão de tempo. Quando uma ideia não tem raízes, pode lançar um brilho passageiro, semelhante a essas flores que fazemos desenvolver à força, mas que em breve,
por falta de sustento, morrem, e delas não mais se fala. Ao contrário, as que têm uma base séria crescem e persistem, terminando por identificar-se de tal modo com os nossos hábitos que mais tarde nos admiramos de um dia havermos passado sem elas. Já mais para o final do artigo, Kardec faz uma divisão muito legal em 4 períodos distintos da propagação do Espiritismo. Primeiro, um período de curiosidade, que ele aqui fala como sendo um período que já estava passando, que é o período das mesas girantes, dos espíritos batedores, daquelas reuniões para chamar a atenção do fenômeno. O segundo período é o que ele dizia que naquele momento, 1858, setembro, é o que estava vigendo, o da observação, também chamado de período filosófico, quando o Espiritismo estava se depurando, era aprofundado, um período de estudo. E em seguida viriam mais 2 períodos, olha só, período de admissão, no qual o Espiritismo ocupará uma posição oficial entre as crenças oficialmente reconhecidas. Nós consideramos que esse período já chegou. Você acha o quê? O Espiritismo já ocupa uma posição entre as crenças oficialmente reconhecidas? Nós acreditamos que sim. E o último período, o da influência sobre a ordem social. A humanidade, então, sob a influência dessas ideias, entrará num novo caminho moral. Desde hoje, essa influência é individual, mais tarde agirá sobre as massas, para a felicidade geral. Esse último consiste no principal objetivo da doutrina espírita: influenciar a ordem moral, através das suas verdades, verdades universais.